Escola Bíblica Dominical, dia 12 de abril de 2026, a lição de número 2 do segundo trimestre de 2026. A fé de Abraão nas promessas de Deus. Nós aprendemos que a revelação do Antigo Testamento, ela é progressiva. E a revelação do Novo Testamento, ela é plena. Então, nós temos que conhecer bem a história do Antigo Testamento e não podemos interpretar ao pé da letra tudo que lemos no Antigo Testamento sem conhecer a cultura judaica e sem passar pelo crivo do Novo Testamento. E também sem entender que de Abraão até nós temos um abismo cultural de quase 4.000 anos. Um abismo cultural, um abismo histórico. Se você não faz a ponte desse abismo, você vai criar muitas dúvidas na sua cabeça a respeito das histórias do Antigo Testamento, das guerras, dos contextos da época, de um povo que era nômade, um povo que era perseguido. Então, o Antigo Testamento ele tem uma revelação progressiva. Agora, o Novo Testamento, a revelação é plena. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus Trino também. Porque Abraão significa pai, Isaac, o filho, que o Senhor proveu o cordeiro, e Jacó, aquele que é transformado em Israel. O Espírito Santo transforma o homem. Então nós temos aí a figura do Deus Trino nas promessas dos patriarcas. E Jesus disse, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Porque Isaac, Abraão e Jacó estão vivos na presença de Deus. Então a introdução fala de um homem de fé, um homem que saiu de Ur dos Caldeus, saiu da sua parentela, do paganismo, e foi para uma terra que Deus nem tinha mostrado. Ele saiu aventurando, mas confiando nas promessas de Deus. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E houve uma contenda durante a viagem. Todas as bênçãos de Deus prometidas a Abraão estavam se cumprindo, mas com muitas lutas, muita perseguição, porque ele era nômade, armava barracas, e dependendo do clima, do tempo, desarmava barracas e prosseguia a viagem. E Ló, seu sobrinho, desfrutava de todas as bênçãos prometidas a Abraão, porque ele estava debaixo da bênção de Abraão. Mas ele faz uma reclamação para o seu tio a respeito da contenda dos pastores, e Abraão dá autonomia para ele. Olha, você pode seguir seu caminho, escolhe o melhor caminho, escolhe a melhor campo, a melhor cidade, e para onde você escolher, eu vou para o outro lado, para outra direção. Então Ló escolheu a melhor campina na região de Sodoma e Gomorra, mas a sua escolha não foi muito boa, porque ele passou por muitos percalços. Era uma região muito perigosa, aquela cidade que depois foi até destruída, e depois Abraão intercedeu pelo seu sobrinho. Quando Ló passou por lutas e dificuldades, ele sempre pôde contar com Abraão, porque a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso, humilde e pacificador. E a Bíblia diz, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ló poderia resolver a questão dizendo, não, eu vou enquadrar meus pastores e vou continuar
debaixo da bênção de Abraão, mas ele preferiu a autonomia e essa escolha não foi muito boa para Ló, mas foi boa para Abraão. E a vida é feita de escolhas. Desde o livro de Gênesis, Caim escolheu a vaidade, a inveja, a vingança, o homicídio, e Abel escolheu oferecer um culto de fé. A Bíblia fala de dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. A Bíblia fala do caminho largo e o caminho estreito. A Bíblia fala da porta larga e da porta estreita. Então, nós temos escolhas, temos desafios para escolher. E essa escolha pode definir a nossa vida, ou para bem ou para o mal. A escolha é muito importante. A Bíblia diz: escolhei hoje a vida. E Jesus fala de um homem que escolheu construir a casa sobre a areia e outro que escolheu construir a casa sobre a rocha. As nossas escolhas, elas virão com as consequências. E Abraão, além de ser um homem de fé, foi um homem que cultuou, que cultuava. A Bíblia não diz que Adão cultuava, mas Abraão cultuava. E Deus fez uma promessa para ele: de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações. Esta promessa nada tem a ver com povos, com etnias, com nação, com a escolha de uma nação especial, nada tem a ver. Essa escolha é bem clara na Bíblia. Em ti, através do seu descendente, farei benditas todas as nações, ou seja, e de pregar o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Então Abraão representa aqui o patriarca, cujo descendente Jesus abençoaria todas as nações pelo poder do evangelho. E Abraão fez altar em Siquém, fez altar em Betel, em Hebrom, em Moriá. Era um homem que fazia altar. Ele começou debaixo de árvore, que aprendeu com seus pais que eram pagãos. Mas depois ele foi se libertando do paganismo e fez outros tipos de altares. Aquele principal em que Deus proveu o cordeiro no último momento, e a Bíblia diz: no Monte Moriá Deus proverá o cordeiro. Jesus faz referência a este acontecimento, porque ele disse a Abraão, ele exultou quando viu o meu dia, lá quando Deus providenciou o Jeová Jiré, Cordeiro de Deus, o Jeová que providencia, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Abraão foi um homem de fé, que teve um relacionamento com Deus em cada fase da sua jornada, que foi muito difícil, foi muito sofrido, as suas viagens. Em cada lugar que ele chegava, ele fazia um altar de adoração. E ele nos ensina que a fé, a devoção, uma vida de piedade genuína a Deus, assim como fez Abraão, devemos erguer os nossos altares todos os dias, porque a palavra de Deus diz que lá em Hebreus que Abraão foi o nosso pai da fé, da promessa, né? Mas Jesus é maior que Abraão. Hebreus disse que Abraão fez altares, Moisés construiu o tabernáculo e Salomão o templo, mas Jesus é maior que o altar, maior que o templo e maior que Moisés, maior que os profetas, maior que o sumo sacerdote, porque ele é o nosso grande sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. E em Jesus se cumpriu a promessa de Abraão.